Sirin sente ciúmes ao ver Henry conversando com algumas moças no café. Seida vê ela nervosa e pergunta o que ela tem. Sirin diz que veio deixar o folhado e Seida pergunta por que ela está tão irritada. Sirin diz que está bem. Seida vê Sirin vendo Henry com as moças e se diverte. Sirin diz à mãe que já deixou o folheado no café. Atice diz à filha que ela sabia que o pai dela trabalhava na quintanda, mas ela nega. Atice diz que não quer mentiras, que no dia que ela foi demitida, disse que foi ao trabalho dele, e então ela já sabia que ele não trabalhava naquela clínica. Henry pergunta a Seida se a Sirin não foi hoje. Seida diz que sim, e que o folhado está no forno. Henry pergunta que horas ela veio e que não falou com ele. Seida diz que ela não lhe disse, e é melhor perguntar para ela. Sirin diz à mãe que o pai não deixou ela contar. Sabe que o trabalho é pesado para ele, e quando descobriu, falou que ele não podia fazer, mas ele não a escutou. Atice diz que o Enver sempre quer que todo mundo fique bem, e não cuida de si mesmo. Ela diz que falou para ele ficar lá até encontrar outra coisa, e ele está preocupado para pagar o Sarp. Já à noite, no jantar na mansão, Nissan pergunta à mãe por que colocaram outro prato na mesa. Bahar diz que não sabe. Nezir diz, é porque teremos um convidado. Nissan, animada, pergunta se o papai irá para lá. Bahar diz que não sabe e manda ela sentar. Doruk vê Nezir com um livro e pergunta do que é. Nezir diz que são de cuidados com o jardim. Nissan diz à mãe que tem certeza que o pai irá buscá-los, mesmo ela não acreditando nisso. Yusuf diz a Arif que não está entendendo nada e que a Kismet conseguiu transferir eles para um lugar melhor. Ele diz que queria saber por que ela está ajudando eles e pergunta se o filho sabe. Arif, irritado, diz que não sabe e manda ele perguntar por Salih. Yusuf vai até Salih e questiona se ele sabe por que a Kismet está ajudando eles. Salih responde que não sabe, mas só está ajudando eles porque a Kismet pediu. Arif se recorda quando ele e Kismet se sentaram para conversar. Kismet disse a Arif que então até hoje ele não sabia que tinha uma meia-irmã. Arif diz que sabia, mas nunca tinha imaginado, porque pensou que fosse um irmão. Kismet pergunta por quê. Arif diz que uma vez viu ela quando era pequena. Naquele dia estava brincando na sala quando escutou a voz de sua mãe. Arif diz que sua mãe estava gritando com uma mulher, e essa mulher estava com um bebê no colo, que sua mãe não deixou ela entrar. Ele conta que foi atrás dela, que precisava ver aquele bebê porque sentia algo. Arif conta que quando viu a mulher na rua, no caso, a mãe dela, ela estava chorando, mas mesmo assim deixou ver o bebê. Ele conta que a mãe dela disse que eles eram irmãos, e Kismet questiona então por que ele pensou que era menino. Arif diz que quando a mãe dela foi embora, um menino perguntou quem era. Ele disse que depois que conversou com o amiguinho, pensou que era menino, porque o lençol que cobria o bebê era azul. Kismet diz que sua mãe lhe disse que ele a ajudou, porque se não fosse por aquilo, não saberia o que ela teria feito aquele dia. Arif havia dado um carrinho para a mãe de Kismet, para presentear ela. Kismet tira de sua bolsa o carrinho que Arif havia dado para ela quando eram pequenos. Arif ficou emocionado quando viu o carrinho. Nezir diz a todos que a convidada deles chegou, e é Piril. Nissan fica decepcionada e pergunta para a mãe do papai. Piril se aproxima e pergunta se está tudo bem. Doruk diz, boa noite, tia Piril. Cadê o Ali e o Ali? Piril diz, boa noite, querido. Eles já foram dormir. Nezir manda Piril sentar logo, não ficar falando e não quer que ela responda nada. Piril senta ali e Doruk diz a Nezir, o Ali e o Ali não estão aqui, mas obrigado por ter feito o que eu te pedi, tio Nezir. Nezir acena a cabeça para ele. Kismet vai até a casa de campo, onde Sarp e a família estavam. Ela é avisada que não tem ninguém, e Kismet decide entrar na propriedade. Kismet se lembra de quando Arif questionou como ela havia descoberto. Kismet disse que a mãe dela tinha contado a história há uns anos atrás, que ela foi enganada e abandonada, e apesar de nunca ter falado o nome do pai deles, acabou soltando o nome do Yusuf e onde ele morava. Ela diz que foi aí então que começou a investigar e descobriu tudo. Kismet disse que sempre quis conhecê-lo e começou a seguir ele. Arif perguntou quando foi isso, e Kismet respondeu que foi antes de assassinarem a vizinha dele. Ela disse que antes de conhecer ele, queria saber como ele era,
E depois do assassinato, a Bahar Sesmele desapareceu do bairro. E quando tentou descobrir o que havia acontecido, as investigações tomaram um rumo diferente. Ela disse que alguém entrou nesse caso. Estão tentando esconder as coisas e investigou e descobriu várias coisas. Kismet disse ao irmão que a situação dele é grave, que alguém está gastando muito dinheiro para esconder informações, mas eles dois irão encontrar a verdade. Ela pediu que Arif fosse honesto com ela e que iria proteger ele e fazer com que ele saísse da prisão. Arif disse que não poderia. Já na atualidade, Kismet é informada que ninguém levou roupa da casa de campo, que a cozinha estava suja e provavelmente saíram da casa às pressas. Kismet diz que amanhã eles irão retornar e vai averiguar tudo o que podem sobre a Bahar Sesmele. Ela se lembra de quando pediu para Arif confiar nela. Arif disse a Kismet que a Bahar Sesmele é quem ele estava protegendo, que ele não queria que ela e os filhos dela ficassem em perigo. Ele disse que se eles fossem felizes, poderia passar a vida na prisão. Nezir recebe uma ligação e se retira da sala de jantar. Piril aproveita e pergunta para Bahar onde está o Sarp. Bahar diz que não sabe. Piril diz que se ela está ali, então encontraram ele. Bahar diz que ele não estava em casa quando eles chegaram, e Piril fica aliviada. Bahar se levanta e diz no ouvido de Piril: encontraram o Sarp depois. Eu sei que ele está nessa casa. Por favor, não fala nada por causa das crianças. Eu sei que isso é difícil, mas você precisa ser forte. Piril fica apavorada e diz: já mataram ele, e agora vai ser nós. Bahar diz: não, o Sarp está vivo. Não estaríamos nessa casa se tivessem matado ele. Eu garanto que o Sarp está vivo. Você entendeu? Não fala nada. Nezir chega ali e vê Bahar próxima de Piril. Ele manda Piril parar de comer e que não quer mais ela ali. Suat é trancado no mesmo quarto que estão Sarp e Munir. Ele está machucado e Munir tenta ajudá-lo. No quarto, Nissan pergunta a Bahar o que ela disse para a tia Piril. Bahar diz que não foi nada demais, que só disse que o seu Nezir estava nervoso e pediu para ela não fazer nenhuma pergunta. Nissan diz que sabe que ela está mentindo. Bahar diz que ela sabe que não pode perguntar essas coisas, e se mente é para proteger eles. Nissan diz a Doruk que não sabe por que ele não pediu outra coisa, e para que ver a tia Piril. Doruk diz que não queria só ver a tia Piril, e queria brincar com o Ali e Ali. Kismet começa sua investigação, e tem fotos de Piril, Suat e Sarp. No dia seguinte, Henry percebe que a Tice está inquieta, e pergunta o que houve. A Tice diz a Henry e Seida que o Enver disse que estava trabalhando em um consultório, mas na verdade era uma quintanda. Seida pergunta quando ela descobriu isso. A Tice diz que faz pouco tempo e não está acreditando que ele está carregando peso e acabou de fazer uma cirurgia. Seida diz que ele não pode fazer isso e está arriscando a saúde. A Tice diz que foi isso que disse para ele. Seida diz que teve uma ideia, mas a Tice é fria com ela e sai sem escutar ela. Henry pergunta o que houve. Seida diz que ela está nervosa. E Henry diz a Seida que parece que ela gosta de brigar com todo mundo. Yusuf diz a Arif que acha que a advogada só quer ganhar em cima deles. E diz que aquela infeliz deve saber de alguma coisa. Arif fica bravo e manda o pai não se referir assim dela. Yusuf pergunta se ele está gostando dela. E que a Bahar já deve ter esquecido ele. Arif manda o pai ir deitar. Ele se lembra quando Kismet disse a ele que o Yusuf tinha muita sorte de estar ali com ele, porque se ele estivesse sozinho, não teria feito nada para ajudá-lo. Kismet disse que o Yusuf teria protegido ele se o amasse. Kismet adiciona fotos de Enver, Sirin e Atice na investigação. A funcionária dela entrega uma pasta para ela. Kismet vê, e é uma foto de Mert. Também é uma foto de Piril com Mert, Suat e Nezir. Nezir observa Suat, Munir e Sarp trancados no quarto. Inquieto, Suat diz a Munir e Sarp que o Nezir está louco e que deveria ter matado ele quando teve a chance. Munir pede que Suat não diga nada, porque estão ouvindo eles. Nezir ouviu tudo e dá risada. Suat pergunta a Munir o que o Sarp tem. Munir diz que ele acha que mataram um dos filhos dele, mas ninguém sabe de nada. Suat fica abalado pensando nos netos. Bahar, Nissan e Doruk passeiam pelo quintal de Nezir com a supervisão de Razin. Bahar observa o quarto onde Sarp poderia estar. Razin, percebendo, leva eles afastados dali.
Seida diz a Atice que precisa falar com ela. Atice diz que está ocupada, mas Seida pede que ela a escute, porque é para ajudar o Enver. Atice manda ela falar com ele e não precisa dizer nada para ela. Seida fica triste pela atitude da Chatice. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado.